Namastê, sejam bem-vindas, bem-vindos a mais uma aula da Escola Ser Alquimia. Nessa semana, nós iniciamos um novo ciclo de estudos, onde iremos aprofundar o nosso conhecimento nos yamas. O que são os yamas? Yama é o código moral, o código ético do yoga que nós temos que ter em relação à natureza, em relação aos outros, em relação a nós mesmos. Yama significa domínio ou controle e faz parte dos 8 angas ou passos sistematizados por Patanjali em seu Yoga Sutra. Dentro dos yamas, nós temos 5 preceitos. Iniciaremos essa semana estudando o primeiro deles e o mais importante, que vai dar base para todos os outros 4 yamas que virão depois, que é a ahimsa, a não violência. Então, aqui, quando a gente traz o ahimsa, a não violência, a gente traz no sentido mais amplo da palavra. Quando a gente pensa em não violência, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a não violência física, aquela que cometemos fisicamente com o outro. Mas quando a gente expande esse limite de pensamento que temos sobre a não violência, a gente traz 2 conceitos aqui importantes que nós devemos observar. Primeiramente, a não violência que cometemos com os outros, em todos os sentidos, físico, verbal, em ações, em pensamentos, em atitudes, e a não violência que cometemos com a gente mesmo. Então, trazendo aí para a gente, né? Trazendo essa responsabilidade para a gente. Que a partir dessa autoobservação que a gente vai conseguir expandir esse conceito, esse sentimento, essa ação para as demais pessoas, para os demais seres, para tudo que nos cerca. Então, o que a gente deve observar? Muitas vezes a gente tem pensamentos, tem atitudes e comportamentos que são agressivos. E a gente nem percebe, porque muitas vezes essa agressividade, ela é sutil quando se trata da gente. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Então, quando surge aquele pensamento que boicota a gente, boicota os nossos planos, boicota os nossos sonhos, limita as nossas ações, muitas das vezes esse é um sentimento que surge de agressividade, nos colocando para baixo, nos diminuindo, trazendo para a nossa vida e para a nossa mente um pensamento de comparação em relação aos outros, um pensamento de julgamento em relação a nós mesmos. Então, aqui é importante a gente observar os nossos pensamentos, trazer para a luz da nossa consciência os nossos comportamentos, a nossa fala, como que a gente se movimenta, até a nossa forma de andar, ela também quer dizer alguma coisa. A gente anda de uma forma mais leve, mais sutil. Percebe que quando a gente está com raiva, o nosso passo às vezes é mais firme, a gente vai pisando forte no chão, como se quisesse afundar o chão. E a raiva, ela faz parte de um sentimento de agressão. Muitas vezes, quando a raiva ela brota na nossa mente e vem para as nossas atitudes, muitas vezes ela vem numa agressividade com as palavras, muitas vezes ela vem numa agressividade, é isso com o nosso próprio corpo. Às vezes a gente não está expressando esse sentimento que está latente de raiva e a gente coloca no nosso corpo. Então, a gente tem movimentos mais bruscos, mais enérgicos. Isso é um ponto que nós devemos observar. Dentro desse contexto de não violência, a gente pode trazer a comunicação não violenta.
para a nossa vida, para o nosso estudo, a partir de como nós nos comunicamos com o outro, se é a partir da nossa vulnerabilidade, falando realmente aquilo que sentimos, independente de ser um sentimento de raiva, né? Um sentimento que muitas vezes a gente quer esconder, não quer mostrar para outra pessoa, a gente quer mostrar que está tudo bem, que nós somos equilibrados. Mas é importante a gente botar para fora aquilo que nós sentimos, porque quando a gente traz para essa luz da consciência esses sentimentos que nos boicotam e nos traz para um estado de agressividade, a gente tem como agir. Então, quando a gente consegue perceber os nossos padrões, a gente consegue tomar alguma atitude em relação a eles. E a violência, a não violência, parte desse princípio de autoanálise, de autoobservação e investigação daquilo que pensamos. A gente vive em numa sociedade que a violência ela é institucional. A gente vem de um sistema patriarcal e colonizador dentro dessa sociedade que a gente vive. E esses padrões de comportamento e de pensamento muitas vezes está enraizado nas nossas entranhas, pelo contexto social que a gente vive, pela forma de educação que tivemos e por conta de todo esse passado histórico pesado que nós carregamos aqui nesse Brasil, colônia, que a gente precisa observar, né? Então, muitas vezes, um preconceito racial. A gente tem o preconceito contra pessoas que são diferentes da gente. A gente, às vezes, age com atitudes de violência em relação a gêneros, né? Então, a gente tem o LGBTfobia, a gente tem o preconceito e a agressão em relação às classes sociais que são diferentes. Então, isso é importante trazer para a observação, porque muitas vezes a gente não se dá conta e não percebe que nós temos isso dentro da gente. A gente olha para fora e muitas vezes repudia as atitudes que nós presenciamos e nós vemos. Só que quais delas, muitas das vezes, eu faço? Quais dessas atitudes que muitas das vezes eu não reajo fisicamente, mas eu penso, tá dentro de mim? Então, o primeiro ponto aqui é a gente observar. Observar a gente. Quais sentimentos brotam na gente? Quais momentos eu tenho essa ira, eu tenho essa raiva? E a partir daí, a gente consegue ir lapidando, a gente consegue ir ressignificando esse sentimento. O oposto disso é a gentileza, né? Então, a gente pode trazer aqui a gentileza em todos os âmbitos, a gentileza com a gente, né? Ser gentil com, com os nossos processos, com aquilo que a gente vive, trazer para essa luz, sim, sentimos raiva, somos agressivos, mas como eu posso ser gentil com isso que está surgindo dentro de mim? Como eu posso ressignificar esse sentimento? E a partir da gentileza, quando a gente também entende qual que é o significado dessa palavra gentil. Gentil não é você ser simplesmente educado, é você ter atitudes de gentileza para com as outras pessoas, para com as injustiças que a gente vê nesse mundo. Então, fica aqui um convite, né, para a gente parar um minuto, parar um tempo do nosso dia e observar esses padrões que nós entramos, que muitas vezes a gente não faz ideia que temos. E o segundo contexto que eu queria trazer aqui também dentro de Ahimsa é em relação às pessoas, né? Então, aqui a gente falou primeiro em relação a gente, pensamentos e atitudes que a gente tem, que muitas vezes aflige a nós mesmos e faz com que tenhamos atitudes não condizentes com aquilo que a gente fala e com aquilo que a gente gostaria de ser, e que muitas vezes nos oprime, nos rebaixa e nos coloca num lugar
de inação e de inapropriação. E aqui, quando a gente traz para os demais, né, para os outros, para fora, são as atitudes que nós temos com as outras pessoas, com o meio ambiente, com os animais, né? Então, envolve você conseguir ter um olhar de generosidade para com todos os seres, de você conseguir olhar para além daquilo que você percebe no outro, que você consiga olhar a história, toda a carga que está por trás do comportamento daquela pessoa. Aqui a gente não está falando que ações que a gente repudia sejam impunes. Não, a gente não está falando de impunidade aqui. A gente tem que alimentar um sentimento de justiça. Sim, que a justiça seja feita, mas não a qualquer custo, e não a partir da violência, né? Então, a gente vai ampliando essa nossa percepção de violência, que a gente enxerga e encara as coisas. Com a natureza é a mesma coisa, né? Muitas vezes a gente se distancia dos animais, das árvores, das plantas, como se fossem objetos separados da gente, quando na verdade não são. Nós somos todos interdependentes. Tudo é um ciclo e um vai ligando no outro. Por exemplo, a gente precisa comer, a gente precisa de prana, a gente precisa desse ar puro para respirar. A gente precisa da terra para que nos dê alimento, a gente precisa da água. Então, percebe essa relação de conexão e interdependência com todas as coisas? Quando a gente não separa a natureza, os animais de nós como seres inteligentes e superiores, que tudo sabe, a gente consegue ter um ato e uma atitude de generosidade. E aí também entra o amor incondicional, que também está relacionada ao ahimsa. Porque o oposto de ahimsa é a gentileza, o amor incondicional. E o que é o amor, o amar incondicionalmente? É independente de classe, de credo, de cor, de escolhas. A gente simplesmente ama. Ama aquele ser que está ali na nossa frente, seja uma árvore, seja uma pessoa, seja um animal. A gente reconhece essa nossa interdependência e essa relação que temos e que necessitamos para que essa espécie possa existir nesse planeta. Não tem nada solto, não tem nada aleatório. Então, quando a gente para de separar as coisas, a gente consegue se conectar mais. Então, quando a gente não separa o outro de mim, meu, seu, a gente consegue experimentar essa gentileza. A gente consegue olhar a partir de uma outra perspectiva de vida, que é a partir da história e contexto de cada um, sem o julgamento. Isso é um exercício, né? Não é fácil, a gente simplesmente do dia para a noite, pronto. Vou agir assim. É um compromisso. Eu diria aqui que a rinça, ela é aquela atitude que ela tem que ser ativa. É uma escolha que nós temos que fazer todos os dias. Agir com amorosidade, agir com gentileza. Porque quando a gente coloca esse sankalpa, né, essa intenção, a gente vai para o nosso dia com essa intenção, porque a gente já trouxe para a nossa luz da consciência. Ser generoso, ser menos raivoso, ser uma pessoa menos reativa com tudo. Então, qualquer coisa que fala, você já está ali, está rebatendo. Não, você tem esses espaços para pensar por quê? Porque você colocou essa atitude, você colocou esse compromisso para você quando você acordou, antes de você iniciar o seu dia. Então, é uma atitude que nós nos colocamos nessa vida. Muitas vezes foge do nosso controle, às vezes o sangue ferve, né? Dependendo do que acontece no nosso dia, mas é importante que nós possamos reconhecer esse sentimento quando ele aparece, para que assim a gente possa controlá-lo. E à medida que a gente vai trazendo para nós
essa responsabilidade de agir cordialmente, de respeitar as diferenças, de ter amorosidade na nossa fala, de ter acolhimento com tudo e todos, a gente consegue, aos poucos, ir mudando o fora. Muitas vezes a gente foca em mudar o que está fora. Mas, peraí, e eu? O que eu estou fazendo? Como eu estou agindo? Como eu estou me comportando? É esse o ponto que a gente tem que entender e chegar. Não alimentar essa violência. E quando a gente traz isso, também envolve o que a gente consome de música, o que a gente consome de filme, programas de TV, porque tudo isso são estímulos que a gente está trazendo para a nossa mente de fora para dentro. Então, está totalmente relacionado. E aqui entra também a nossa alimentação. O que a gente consome? Será que eu como muito industrializado, muito açúcar, muita fritura? Isso é uma violência para o nosso corpo. Esse corpo, esse veículo para nós existirmos aqui, né, dentro desse planeta, dentro dessa sociedade. Como que eu trato esse corpo? Como que eu alimento esse corpo? Como que eu gero saúde para esse corpo? Então, isso é uma atitude que a gente tem que ter todos os dias. O que que eu escolho me alimentar? De sentimentos, de alimento, literalmente, de pessoas. Tudo isso vai construindo o nosso ser. Tudo isso é uma construção também da nossa personalidade, dentro de vários personagens que temos nessa vida, profissional, familiar, de amizades, do social. Então a gente tem vários personagens. E muitas vezes, em cada lugar, a gente é uma coisa. Então a gente precisa ser a gente mesmo. Nós precisamos assumir aquilo que nós somos. E isso parte dessa autoinvestigação e dessa gentileza e amorosidade que temos e construímos com nós mesmos. Aí fica mais fácil de a gente ir para o mundo e reconhecer o mundo, as pessoas com suas fraquezas, as suas limitações, as suas escolhas, sem julgar, porque não cabe a nós julgar o outro. Não cabe a nós conceituar, colocar tudo em caixas, fazer cercas em volta da gente. Não é sobre isso. E quando a gente desperta esse sentimento dentro de nós, de generosidade, de gentileza, convido vocês para que façam esse compromisso de agir com generosidade, que façam esse compromisso de tirar um tempo para vocês, para se investigarem, para ver que atitudes que nós temos, que pensamento que nós temos que nos levam para esse estado, principalmente na nossa casa, que é o nosso maior desafio, com os nossos familiares, como que eu me comporto com o meu companheiro, com a minha companheira, quais as minhas atitudes com meu filho, a minha paciência com a criança, com os animais, como que eu trato o meu cachorro, como que eu trato o meu gato, como que eu trato a natureza quando eu vou a uma cachoeira, quando eu vou a uma praia, será que eu deixo, jogo o meu lixo lá? Quais as minhas atitudes? E quando a gente muda essa lógica, a gente também muda a lógica dos nossos pensamentos, que muitas vezes deixam a gente presa ali, e isso vai mexendo com a gente não sabe o que está sentindo, e aí muitas vezes a gente agiu mal com alguém, né, dessa forma mais agressiva e não queria ter feito, e aí para sair dessa situação vai virando um bololô só. Então é mais fácil a gente respirar, dar um passo para trás, se observar, pega um caderninho, vai anotando aquilo que sente, né? Um bom exercício é como eu estou me sentindo hoje? Fazer essa pergunta de manhã. Como que eu estou me sentindo? Como que eu acordei hoje? E a gente vai partindo desse processo de investigação. Às vezes, logo cedo, a gente já sabe, nossa, eu acordei agitada. E isso a gente consegue
remediar. Sabendo como estamos nos sentindo, a gente consegue, opa, peraí, eu vou ter outro tipo de atitude. Será que esse sentimento que está brotando em mim, ele é coerente com o que eu estou passando agora? Para onde eu estou indo, com quem eu estou vivendo? Porque muitas vezes são coisas e contextos que a gente traz de histórias, passados, enfim, que não fazem mais parte do presente. Então a gente vai nesse processo costurando, investigando e assumindo esse compromisso. E à medida que a gente vai assumindo esse compromisso, um passinho de cada vez, um passinho de cada vez, a gente vai se libertando desses sentimentos, essas atitudes, essas ações, que muitas vezes, foi o que eu falei, faz parte de, de um sistema colonizado, né, de que nós vivemos nesse contexto de sociedade, e que se a gente não para questionar de onde vem, a gente entra no automático. Então, que nós possamos sair desse modo automático, que nós possamos assumir esse compromisso com a gente mesmo, de Ahimsa, e ir para o mundo com uma atitude mais generosa, mais aberta, mais amorosa, onde tudo e todos possam ser livres para serem e manifestarem aquilo que quiserem. Então, gratidão por terem ficado até agora nesse vídeo. Seguiremos nas próximas semanas falando sobre os demais yamas. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, escreva aqui nos comentários que eu respondo para vocês, ou mande uma mensagem para a gente lá no Instagram. Eu fico por aqui. Nos vemos então no próximo vídeo. Hariom.